Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Di Maria e que história é essa de que ele poderia ser uma opção para o Cruzeiro para a próxima temporada, até porque eu vi muitos torcedores comentando, né, sobre um jogador que vai ficar livre no mercado, tinha um desejo de voltar lá para o Rosário Central, acabou que isso não vai acontecer e muita gente vê com bons olhos, né, essa ida dele para o futebol brasileiro. Quem sabe o Cruzeiro não poderia ser um dos interessados, é o nome que eu já falei aqui antes no canal, mas assim, era impossível você se imaginar, por exemplo, com o Di Maria aqui no Cruzeiro, com a gestão do Ronaldo, por exemplo, com um investimento muito menor, né? Agora com o Pedro Lourenço, não sei até que ponto seria viável, porém, estando à disposição no mercado, jogador que vive uma fase bem interessante, na minha opinião, se chegasse, seria top 2, top 3 contratações do Cruzeiro em toda a sua história. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto aí com a sua ajuda para chegar a essa meta de 43 mil inscritos, então valeu demais. Tem um salve também para as pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um desses aqui é para o César, ele que é lá de Buritis, Minas Gerais, muito obrigado. Se você quer aparecer aqui no próximo vídeo, comente aqui o seu nome, a sua cidade, que eu vou mandar um salve para vocês, tá? Então bora aqui. Então eu quero começar falando aqui com vocês sobre o Di Maria. Eu vou deixar até esse post que eu fiz lá no Instagram nessa última quarta-feira sobre isso, né? Di Maria, se chegasse na metade do ano, seria a maior contratação do Cruzeiro da história. Bom, só contextualizando, não tem nada de que o Cruzeiro procurou o Di Maria e tudo mais para a sequência da temporada, somente uma especulação e boatos de que o atleta poderia vir para o futebol brasileiro. E aí, né, todo time que tem uma perspectiva de contratação de peso para o meio da temporada já fica de olho nessa situação. O contrato dele lá com o Benfica de Portugal vai até o meio desse ano, né, até meados de julho, então ele poderia assinar um pré-contrato agora para chegar livre, né, na metade do ano, sem ter custos em relação à sua compra. O jogador que está bem experiente, eu nem imaginava que ele já estava com 36 anos de idade, porém de uma fase muito boa, né? 46 partidas, 16 gols marcados e 13 assistências. Basicamente a última temporada que ele teve números parecidos foi lá pelo PSG em 2018 e 2019. Então teve um bom desempenho, atleta que, né, fala por si só a sua carreira, passou no Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG e por último na Juventus. Além disso, foi peça importantíssima na conquista da Argentina na Copa do Mundo há menos de um ano e meio atrás, né? Então, para mim, é um jogador que segue numa fase muito boa, até mesmo melhor do que quando ele estava nos últimos 2 anos dele de PSG e também na Juventus na temporada passada, onde marcou 8 gols, né? E deu também 7 assistências. Vale lembrar que a posição que ele mais tem jogado hoje é a principal carência do Cruzeiro, que seria um ponta direita. Eu vou deixar aqui um mapa de movimentação dele também para vocês lá pelo SofaScore. Dá para ver que ele teve uma nota muito boa na Liga Portuguesa, 7.78, uma nota média muito alta. Nesse período, então, 26 jogos, 24 como titular, 8 gols e 10 assistências. Acho que seria uma excelente opção. E assim, ele já vem falando que poderia voltar ao futebol sul-americano desde o ano passado, quando terminou o contrato com a Juventus. Só que ele fez uma Copa muito boa, tinha muito mercado ainda e foi para o Benfica, primeiro clube que ele passou na Europa antes de ir para o Real Madrid. E assim, ele iria voltar para o Rosário Central, que é o time que ele torce e tudo mais. Só que lá na cidade tem criticado bastante a volta dele e tudo mais. Eu até já estive lá em Rosário, a parte perigosa mesmo da cidade é bem pesada e as torcidas, né, organizadas não gostariam de ter essa volta porque seria meio que uma ajuda do prefeito local, que não tem feito um bom trabalho, e aí trazia o Di Maria para meio que colocar uma paz e um pano quente nessa história envolvendo o Di Maria e o Rosário Central. Então a torcida não quer a volta dele por agora, a tendência é que ele não volte realmente nesse meio do ano para lá. E aí surge o mercado brasileiro como uma alternativa, né, dele ficar mais próximo dos seus familiares. Tenho certeza que apareceria várias propostas, tanto para ele continuar no Benfica ou também para ir para outro clube no futebol sul-americano, principalmente europeu, porque eu acho que ele tem muito mercado ainda e vive uma fase muito interessante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você concorda, discorda sobre essa situação. Estou curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo. E também tem outros argentinos que vão ficar livres no mercado no meio da temporada, que eu vou deixar aqui outra sugestão. Então vamos lá, primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Luciano Vieto, que inclusive já jogou, né, junto com o Matheus Pereira lá no Al Hilal. Vocês vão lembrar que um ano atrás ele estava sendo especulado, teve o seu vinculado o nome dele ao Cruzeiro, mas não teve absolutamente nada, mas também ao São Paulo, Flamengo e principalmente no Vasco, onde o meio-campista argentino de 30 anos optou por ir lá para o
Al-Qidisha, não sei qual que é o nome dessa equipe, lá do futebol da Arábia. E olha o desempenho dele aqui nesse ano, né? 13 partidas e 17 gols, que é um desempenho realmente bem interessante. Tem contrato só até junho desse ano, ó, julho, ó, já termina o seu contrato e pode ficar à disposição no mercado. Inclusive hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, agora em abril, pode já assinar um pré-contrato. Olha os últimos 5 jogos dele, né? Ele marcou simplesmente gol em todos, sendo destaque para 3 jogos consecutivos marcando 6 gols. Então nos últimos 5 jogos foram 8 gols marcados em uma fase sensacional. E olha que lá no Al Hilal ele não tinha esse mesmo desempenho, né? Chegou em 2019, aí primeira temporada 6 gols, a segunda 3, foi emprestado para o Al-Shabaab e a última 8 gols e 2 assistências. Então realmente um desempenho bem interessante. Isso só de gols, né? Fora as assistências que não temos os números. Na minha opinião, chegaria para ser uma opção como um segundo atacante muito, mas muito interessante. É claro, ele poderia jogar centralizado? Poderia, só que eu preferiria ver ele, por exemplo, jogando como meia de criação e deixando o Matheus Pereira na ponta direita, lá na frente o Dineno e na ponta esquerda o Barreal, por exemplo. Acho que ficaria um ataque bem interessante por parte do time do Cruzeiro. Enfim, gosto muito dessa opção. Já foi um nome que poderia ter chegado no ano passado, mas se eu não estiver enganado agora, o salário dele lá na Arábia Saudita era de 2.600.000 por mês, livres de impostos. Eu lembro que o Jorge Nicola trouxe essa informação na época, então bem difícil de imaginar se essa equipe lá oferecer um novo contrato para ele e ele quiser ficar, que ele aceite, né, uma proposta como essa. Ele até teve essa proposta para ir para o Vasco, só que eu lembro que na época a esposa dele não quis que ele fosse jogar no Rio de Janeiro, porque por conta da questão de violência e tudo mais. Se o Cruzeiro em si conseguir convencer, né, de que Belo Horizonte, né, não tem os mesmos riscos que poderia ter o Rio de Janeiro da vida, ou às vezes tem um preconceito em si com o Brasil, né, que é uma pena, mas poderia, na minha opinião, ser uma alternativa muito interessante agora para julho, e é um investimento que, na minha opinião, mudaria, né, o Cruzeiro de patamar, trazer mais um Matheus Pereira, basicamente, e realmente melhorar muito o elenco. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que você tem a dizer do meio-campista / atacante de 30 anos de idade. Eu gostaria demais. Acho que se fizesse um investimento ali, ó, podendo pagar 1 milhão, 1,5 milhão, dependendo, né, livres, porque ele não teria uma compra. Você pode ver que quando ele foi lá em 2019, foi por quase 50 milhões de reais, né? Foram várias transferências caríssimas do Vietro no decorrer da sua história. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mais um também argentino aqui nesse vídeo, um dos 2 de 3 aqui, ó, que eu vou trazer outros, é o ponta direita Eric Lamela, esse que já teve o seu nome especulado no Cruzeiro e, na minha opinião, também muito interessante. Por quê? Porque é um jogador que vai ficar livre no mercado e não tem jogado. Ó. Você pode ver que ele jogou ontem, nesse último dia 28 de abril, né, no clássico aqui entre Real Betis e Sevilha, 5 minutos apenas, último jogo 1 minuto contra o Mallorca, cara, muito pouco mesmo. Aí nos últimos 5 jogos jogou aqui 1 minuto também contra o Celta de Vigo. Claramente não vai ficar no clube, ó. Contrato só até julho de 2024. Nesse ano 18 jogos, 2 gols. Temporada passada foi bem melhor, com 49 partidas, 9 gols marcados e 1 assistência. Da mesma forma como o Luciano Vietto, na minha opinião, se chegasse, seria um atleta muito fora da curva aqui para o futebol brasileiro, 32 anos de idade, para uma posição que o Cruzeiro precisa, que é de ponta direita. E mudaria também no esquema tático do Matheus Pereira, podendo trazer o Matheus Pereira para o meio, deixar ele na ponta direita, um ataque ali com argentinos, Barreal, Dineno e Eric Lamela, e tendo o Matheus Pereira de criação, Lucas Somério, Cifuentes ou Lucas Silva. Pô, bem interessante. Eu, sinceramente, aceitaria muito o Lamela, que, lembrando, teria muito espaço aqui no River Plate, no que ele é revelado, no Boca Juniors, né? Não sei se ele jogaria lá, mas no Palmeiras, no Flamengo, dependendo do Atlético Mineiro também, né? Tem uma condição financeira boa também, poderia trazer o jogador, mas o Cruzeiro agora com o Pedro Lourenço é uma incógnita, se vai ser um time que vai investir muito ou não. Eu não vou falar aqui para o Cruzeiro trazer um cara que tem 10 milhões de euros de valor de mercado para comprar, não vou falar isso, mas vou citar aqui essas boas opções, que seria difícil, se o Pedro Lourenço não trazer o Eric Lamela e o Vietto para o Cruzeiro tá terrível. Não, não é isso que eu tô falando, só tô listando aqui algumas opções, e dependendo se o Cruzeiro dobra, vamos colocar uma perspectiva um pouco mais realista. Vamos supor que o Ronaldo então já fez esses investimentos para o ano, o Pedro Lourenço vai aumentar só metade, 50% a mais. Já seria um investimento muito importante e que o Cruzeiro conseguiria, na minha opinião, trazer mais um jogador, assim como o Matheus Pereira, para ganhar R$1 milhão ou mais por mês. Outro aqui no vídeo que está livre é o Carlos Vela, que tem 35 anos. Quando você vê isso aqui, você já fica com o pé atrás, né? Eu confesso para vocês que também. 35 anos, Carlos Vela, será que é uma boa opção, Gustavo? Ele pode jogar de centroavante ou de ponta direita, canhoto, 1,77 m de altura. E olha a temporada dele, né? Nos últimos anos no Los Angeles FC, 49